Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo dos céus, que possa nos salvar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo José. Gostaria hoje de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 23 ao 27. Está escrito: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não há como ficar neutro. Temos que decidir, escolher. O jovem rico fez a escolha dele e no final, certamente ele terá a sua recompensa. Todos nós temos que fazer a nossa escolha. Ou ficamos a favor de Deus, ou a favor de nossos próprios desejos, daquilo que queremos. Jesus já declarou em outra ocasião que não é possível servir a dois senhores. Ou escolhemos as ofertas deste mundo, ou escolhemos ser discípulos de Jesus. E verdadeiros discípulos são desprendidos das coisas desse mundo. Algum problema em ser rico? Claro que não. Mas Jesus colocou as dificuldades que o dinheiro coloca na vida de muitas pessoas para servir a Deus completamente. Portanto, nesse momento, vale a pena meditarmos, pensarmos quais são os seus valores. Bens e riquezas dão uma falsa segurança e por isso muitas pessoas não querem saber de Deus ou querem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso Jesus deixou bem claro que nós precisamos escolher quem será o nosso Senhor. Porque não dá para servir a Deus e as coisas desse mundo. A reação dos discípulos revela que eles também precisavam mudar seus valores, pois mesmo seguindo Jesus, estão com os valores invertidos. O jovem rico, nesse momento, serviu de ilustração para mostrar que o dinheiro atrapalha a vida de muita gente. Por isso, a declaração de Jesus causou espanto até nos discípulos, pois pautavam a salvação naquilo que o homem tinha e não naquilo que o homem era. Parece que nós estamos vivendo numa época de uma salvação barata, que custa apenas 10% daquilo que você ganha e você já está salvo. Na verdade, Jesus mostrou que o preço da salvação foi muito alto, custou o seu sangue. Então não é posição financeira ou condição financeira, não é aquilo que você tem
que vai fazer a diferença no final, e sim aquilo que você é. Pouco importa se nós damos muito, mas vivemos de forma inadequada perante Deus. Por isso, ele disse que é impossível aos ricos entrarem no reino de Deus, pois em seus pensamentos acham que podem comprar aquilo que dinheiro nenhum do mundo compra, a salvação. A ilustração do camelo serviu apenas para realçar a dificuldade espiritual trazida pelas riquezas. Jesus não compartilhou do conhecimento da maioria, de que alguém que tem riquezas deve ser muito amado por Deus, pois o pensamento popular era que a riqueza era sinal da bênção de Deus e por isso alguém abençoado materialmente falando já seria salvo. Todo mundo pensava deste modo. Jesus não. Muitas pessoas hoje pensam desse modo, especialmente aqueles que pregam teologia da prosperidade. Jesus não. Mas ainda assim, Jesus diz que tudo é possível para Deus. A salvação está ao alcance de todos, inclusive dos ricos, que têm a tendência de confiar nos seus próprios bens. O fato é que ninguém tem a capacidade de salvar a si mesmo. Todos dependem de Deus e por isso precisam pautar sua salvação única e exclusivamente no sacrifício de Jesus e não no seu próprio sacrifício. Por isso nós temos aqui uma boa notícia, que é: Deus pode e quer fazer aquilo que você e eu não somos capazes de fazer, salvar a nós mesmos. Nós não temos a mínima condição de nos salvar. Por isso, Deus enviou Jesus. Não basta obedecer uma lista de regras. Precisa viver como Jesus. Só Ele é capaz de salvar. E isso não depende de condição financeira, mas de arrependimento de todos aqueles que se aproximam de Jesus, inclusive daqueles que confiam no seu dinheiro ou na sua condição financeira. Salvação é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Portanto, mude os seus valores, pois no final de tudo, o importante não é aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Que Deus te abençoe. Confessará o nome de Cristo, toda língua confessará